Alô, contadores, controles internos, contadores das empresas de assessoria que visitam o município. A todos saudações de paz e bem. Passando aqui para fazer uma reflexão sobre uma jornada em busca de respostas. Reconhecimento, mensuração e evidenciação. Provavelmente você já tenha repaginado a Portaria 548, a PI-PCP, e tem lá essa recomendação. E aí essa recomendação começa a ser latente na nossa mente, porque nós precisamos fazer, nós precisamos dar respostas. E provavelmente você já tem até recebido uma notificação do controle externo perguntando sobre alguns elementos, tipo assim, por que é que você não está fazendo reconhecimento por competência? Mas afinal, para que serve e o que é? Serve para que tenha uma elaboração e divulgação da informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, alinhadas com as NBCTs e as IPCs. E o que elas são? São estágios, passos que nós, contadores, precisamos executar, orientados pelas normas que nós acabamos de dizer, para que nós possamos evidenciar o patrimônio público de forma adequada e de forma correta. Então, chegando na prefeitura, seja segunda-feira, seja quarta-feira, ou quando o apelo acontece, ou quando eu vou para alguma mentoria e digo o que eu tenho que fazer, a reflexão está relacionada a o que e como fazer. E aí começam a surgir muitas narrativas, porque muitos dizem o que deva ser feito. Mas quando lhe dizem como deva ser feito, ser um exercício prático, há um elevado risco de equívoco e pode se tornar um processo penoso, porque gera angústia. Eu preciso fazer, mas eu não sei por onde começar. E aí, nesse momento, a tendência é se recolher. E esse recolhimento é uma espécie de fuga do processo. Agora, como fazer? Aí acalenta a angústia, porque alguém lhe propõe o como fazer num exercício prático, mais ou menos como quem pega pela mão. E aí o processo de reconhecimento, mensuração e evidenciação ele começa a se tornar mais claro, porque começa a percorrer pelos atos e fatos da gestão pública o seu reconhecimento, certo? O valor que se dá e como é que se torna público. E aí começa a fazer, buscando de forma adequada, cada conta contábil, seja ela do ativo, do passivo, de controle, para que isso possa transparecer no seu cotidiano. E você consegue divulgar essas informações sem muitos problemas. A angústia acaba. E afinal, quem faz isso? Quem põe mãos à obra? Aí entra o papel do contador do município e do contador do controle interno. Porque o controle interno, ele precisa emitir um parecer, fazer uma leitura das informações que estão contextualizadas nas demonstrações. E também do contador, das empresas de assessoria que lhe visitam, porque muitas vezes esses contadores são interrogados. Olha,
Tipo assim, eu preciso começar a fazer o registro contábil por regime de competência. E aí, como é que eu faço? Como é que eu começo? Como é que eu destaco? Como é que eu começo a praticar essa informação? Porque esses contadores são os verdadeiros responsáveis pelo reconhecimento, mensuração e evidenciação dentro do município. Portanto, o que fazer, alguém lhe diz, mas o preponderante é que alguém lhe mostre como fazer para que a angústia baixe. E você, que é agente efetivo de mãos à obra, consiga fazer com tranquilidade ou possa ter uma fonte de solução de dúvidas. A argumentação, a dúvida na execução da prática. Traduzindo um pouco numa linguagem um pouco mais fácil, o que é reconhecimento? Será o mesmo que dizer, então você está aí ativo. Está bem, estou lhe reconhecendo, olha aí, saudações. Vou classificá-lo no espaço correto, registrá-lo com um nome que possa ser identificado com clareza e acomodá-lo no seu aposento. Essa linguagem torna um pouco mais fácil o processo de mobilização para o reconhecimento. E a mensuração? Eu preciso de um valor para isso. Quando eu consigo ter um documento original, o valor fidedigno já está nesse documento. Talvez se torne um pouco mais difícil no momento em que você tenha que fazer um processo de reavaliação, ou no momento em que você tenha que contabilizar uma depreciação. Mas para isso tem todo um processo que pode facilitar, que é no como fazer e não devo fazer. Evidenciação. Se eu acomodei esse ativo depois de reconhecê-lo no espaço correto, lhe deu um nome adequado e lhe tem um aposento, na evidenciação, ele junto com os seus semelhantes vai aparecer com o valor que você mensurou. Quando a gente fala você mensura, tem um contexto de identificação do valor original ou de um conhecimento que possa dar-lhe essa mensuração. Muito bem, essa evidenciação ela tem que ser de certa forma legível, compreensível, que os interessados consigam fazer uma leitura adequada e também acompanhado de um vocabulário íntegro. E aí, notas explicativas podem ajudar você a fazer esse tipo de acompanhamento. Então as minhas angústias começam a se tornar assim menos intensas, mas não me deixam acomodar, porque eu estou vendo que há um fenômeno e eu preciso buscar essa alternativa. Eu preciso buscar meio de o que devo fazer ou como vou fazer o que devo fazer. Busco alternativas, busco meios. E as dúvidas que podem surgir nessa caminhada, porque naturalmente, se eu estou tendo o primeiro contato com eles, eu também ouço, há uma certa narrativa sobre a necessidade de fazer esse tipo de registros. E aí eu faço a leitura de atos e fatos, e quando eu estive na faculdade, soube que lá na contabilidade se registrariam só os fatos, mas na contabilidade do setor público você registra atos, e isso é um outro caminho que precisa ser identificado. Porque as contas de controle e as contas de compensação orçamentária
são elementos que registram atos. Porque o empenho não é um fato concreto, é um ato, certo? Quando você oferece uma garantia, não é um fato, é um ato. A garantia pode, no futuro, gerar algum tipo de fato. Como eu resolvo as minhas dúvidas nesse processo de registros de reconhecimento, mensuração e evidenciação nos sistemas estruturantes, ou nos módulos estruturantes? Então me parece que está começando a gerar uma ebulição de dúvidas, e isso gera alguma angústia, mas e onde eu busco essas informações? Como eu percebo quando ocorrem esses tipos de registros? Eu vou para o sistema contábil, para o subsistema patrimonial, subsistema orçamentário, subsistema de atos potenciais. Faço isso mensalmente, mas quer dizer, modifica toda a minha trajetória dentro daquilo que eu faço naturalmente. É uma reflexão interessante. Nós já falamos aqui sobre um balanço todo dia 20 de cada mês. Poxa vida, mas nunca aconteceu. Onde é que eu vou buscar essas informações? Então, essas dúvidas começam a modificar a minha postura, a minha atitude, a minha curiosidade e uma busca incessante para entender onde é que eu preciso caminhar. E aí vem uma pergunta. Eu posso dizer, deixa para lá, e espero a vida me aposentar. Ah, sofá, hein? Você já me aguarde que eu vou estar aí. Ou eu começo a fazer alguns questionamentos. Eu quero evoluir, me desenvolver na carreira e ganhar mais, ter benefícios econômicos e financeiros, fazer um impacto isso na minha vida pessoal e da minha família? Quero fazer parte do contexto de reconhecimento, pertencimento e autoridade sobre o contexto da vida profissional? Como é o meu desejo de ser autônomo na profissão? E essa autonomia está na autoridade. Porque autonomia significa dizer, depois que eu tiver amadurecido no processo de conhecimento, o meu diálogo, a minha narrativa já não gera uma dependência sobre a informação alheia. Eu já tenho um discurso, e aí já não é estar ouvindo, é estar debatendo sobre esses temas. Outra pergunta é, há um desejo de receber esses dados mensalmente para que eu possa registrar os atos e fatos em tempo real? Eu estou desonerando o mês de janeiro, fevereiro e março? Ou eu estou protelando e deixando essas angústias para o mês de janeiro, fevereiro e março? Vou te contar um negócio. Eu já fui levar de férias a minha família, deixei eles lá e voltei porque eu tinha que trabalhar. A minha família ficou só, não conseguiu ter uma férias plena e eu não tive férias. Porque ao longo da trajetória que eu fui descobrindo que se eu resolvesse esses problemas no momento em que eles acontecem, eu poderia estar presente para mim e para minha família num período de férias. Dá uma pensada nisso. Como é que você lida com os sistemas estruturantes do CIAPIC? Eles são uma realidade. Ouço periodicamente, eu tenho um sistema operacional que é de uma empresa, é contábil. Eu tenho outro sistema operacional que é do sistema estruturante.
Aí vem a pergunta, como é que você equaliza os sistemas estruturantes com o sistema contábil? Que leitura é feita? Vai fazer isso de forma manual? Ou tem um sistema de integração? Ou os sistemas estruturantes, você pega toda a informação lá no mês de janeiro, fevereiro e março e faz manualmente o registro no sistema operacional onde tem a contabilidade. Dá uma parada para pensar nisso. Tudo isso é para lembrar, porque se você tiver um propósito de escala profissional, tanto no conhecimento como financeiramente, assim como manter uma boa qualidade de vida e uma forma íntegra de presença na família, aí está o desejo de evoluir. A evolução não significa dizer eu abro mão de uma vida tranquila e me dedico exclusivamente ao trabalho e à formação. Não, existe a possibilidade de você utilizar a formação no seu cotidiano de trabalho e poder se desenvolver em todos os campos, como profissão, como financeiramente, como qualidade de vida e como presença. Provavelmente você se aposente aí em torno dos 55, 60 anos. É bom lembrar que você tem aí por baixo, mais 25 anos pela frente. O que você vai fazer? Olha aí, você pode ser um bom consultor, você pode ser um mentor, você pode melhorar a qualidade financeira sua, da sua família, da qualidade de vida. Dá uma pensada nisso. Quais são as minhas contribuições na jornada? E a primeira pergunta é, o que eu estou fazendo? Eu avalio se aquilo que eu estou fazendo hoje me transforma. Ou se eu estou buscando a alternativa do senso comum, aquilo que todo mundo fala, ou se eu busco alternativas com base na fundamentação. E se o meu discurso é de senso comum, o baixo da parábola, onde todo mundo está. Há um ruído aí, uma conversa aí, e todo mundo dizendo o que você deva fazer, mas ninguém nunca lhe disse como fazer, e também nunca alguém lhe propôs. Nunca ninguém lhe propôs a busca de uma fundamentação. Deixa eu lhe perguntar, está semeando alguma coisa? Ou é terra árida? O que eu espero colher lá no final da jornada? Se eu não semear hoje, provavelmente eu não vou colher, porque eu estou colhendo aquilo que plantei. E é bom parar para pensar que no momento, até dá para fazer uma observação física, né? Tudo que eu planto, quando germina, suga, abre a terra. Isso pode ser um pouco dolorido ou muito dolorido, mas é uma transformação. Plantando, germinando, porque só plantando, germinando, floresce e frutifica. Qual é o legado que eu deixo como profissional? Eu sou mais um? Ou eu passo a ter uma visibilidade de referência como profissional em contabilidade aplicada ao setor público? Eu transformo o processo, ajudo a transformar, ou permaneço como está? Se assim tá bom. E aí uma reflexão sobre o que fazer e como fazer. Bom lembrar, o que eu ouço, eu esqueço.
O que eu vejo, eu lembro. Mas o que eu faço, eu entendo. Então não dê muita atenção àqueles que dizem o que você deva fazer, mas abrace a causa àqueles que lhe propõem um como fazer, porque nesse momento eu faço e aí eu entendo. Seja terra fértil, semeie, que a ruptura seja um pouco dolorosa, mas chegue ao ponto de florir e frutificar. Tá aí um legado. Um beijo no coração.